Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez para nós estarmos aprendendo da palavra do nosso Senhor Jesus, né? Não só aprender, mas colocar em prática também essa palavra maravilhosa, abençoada, e aproveitar esse momento juntos. Então nós vamos estar orando agora, como a gente sempre faz, para estar dando início à nossa escola bíblica, em nome de Jesus. Oremos então. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, engrandecer o teu nome, pois só tu és digno, Senhor. Muito obrigada por essa rica oportunidade, muito obrigada porque, Senhor, nós temos aprendido tanto, Senhor, da sua palavra. Nós queremos, Senhor, ouvir, praticar, compartilhar, através dessas mensagens maravilhosas que tu tem trazido aos nossos corações. Senhor, obrigado pelos ouvintes, pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem. Obrigado pelo professor, pelos alunos, todos aqueles que estão envolvidos, Pai. Nós queremos entregar nas tuas mãos esse dia, tudo que faremos, tudo que será realizado para a honra e glória do teu nome. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós estaremos iniciando uma lição nova, a lição de número 15, que tem um título muito interessante, Perigo à Vista. Vai ser assim algo realmente para a gente estar hoje prestando bastante atenção, como a gente tem feito, né? Que é um perigo à vista, é algo para chamar a sua atenção hoje. E nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor, para nós estarmos dando início, no Evangelho de Marcos 7, do 14 ao 19. Evangelho de Marcos 7, dos versos 14 ao 19, eu vou estar lendo e gostaria que você me acompanhasse. Está escrito assim na palavra do Senhor. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa e deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Com esta palavra maravilhosa, abençoada, está aberta a escola bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. Como é bom poder estarmos juntos em mais um encontro, aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Como já foi colocado, estaremos dando início à lição de número 15, e o título Perigo à Vista. Nós vamos estar estudando em Colossenses 2, os versículos base dessa lição é do 16 ao 23. E o versículo 23 vai ser o texto-chave, né? O versículo-chave para essa lição. Então nós vamos direto entrar na mesma. Nós vamos estar lendo Colossenses 2, do 16 ao 23. E rogamos ao Pai que Ele esteja realmente falando aos nossos corações, nos direcionando e nos fortalecendo nos seus ensinos. Bem, está assim escrito na palavra do Senhor. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando em Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo. Tais como são, toques, não proves
não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildemente em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém, amados? Então, é esse texto que nós vamos estar pensando hoje nessa lição número 15. O versículo-chave, como nós falamos, é o versículo 23, que está aí na nossa revista, parte dele. E ele está assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigores ascéticos. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, a primeira coisa aqui, a primeira palavra que nós vamos pensar nesse versículo 23 é a aparência. Então, seria assim: tais coisas, com efeito, a falar, tem aparência, a falar de maneira inteligente, manifestando-se no poder do discurso. Então, os falsos mestres, ele tem esse poder de envolver, ele tem esse poder de convencer, de mostrar através do discurso, da fala, da autoridade, de como se porta, de como impõe a voz, trazendo então essa aparência, e aí ele coloca de sabedoria, que é o conhecimento de coisas ocultas e linguagem enigmática e simbólica. Por quê? Ficou claro que nesse período aí, nos versículos 16 ao 23, nós vamos estar tratando das coisas que outrora eram os rudimentos, e alguns ensinos errados, culto aos anjos, ligado ao misticismo, a linguagem enigmática, aquela coisa que precisava de alguém para dar uma interpretação, essas coisas todas que então os falsos mestres, com uma postura de inteligência, de autoconhecimento, estavam trazendo então ensinos equivocados para aquela igreja, para aquele corpo de Cristo que ali vivia. E ele continua então nesse mesmo versículo dizendo: como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Ascético aí é um corpo vivo, aquele que se volta para a vida espiritual, mística, contemplativo. Então, esses homens que se voltavam para essas coisas, misturando uma vida espiritual com coisas místicas, culto aos anjos, luas, como nós temos aí, como nós tínhamos os dias para guardarem as luas, para que então fosse abençoado. Todas essas coisas que hoje nós temos visto e temos nos preocupado, esses mesmos ensinos sendo trazidos para a igreja de hoje. A igreja que tem um Cristo como cabeça. E é isso que Paulo está combatendo. Essas coisas não podem se achegar nessa igreja a qual o Cristo é o cabeça, porque essa é a igreja verdadeira. Não essas que são cercadas desses atributos, dessas coisas que estavam sendo ensinadas e colocadas ali. E ele continua falando também, não tem valor algum contra a sensualidade, o oposto ao espírito. Aqui que ele está falando o que era oposto ao espírito, uma vida espiritual, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Então, esse aí é o nosso versículo-chave da lição de número 15. Eu vou estar lendo a nossa introdução aqui. No texto base desta lição, o apóstolo Paulo continua a advertir os crentes de Colosso quanto ao perigo de serem iludidos por falsas doutrinas. No afã de progredirem na vida espiritual, o que em si mesmo é saudável, aqueles irmãos podiam entrar por um caminho arriscado. Paulo percebeu o perigo que os ameaçava, e consideremos em 3 aspectos: o legalismo, o misticismo, o ascetismo. Então, Paulo verifica esses 3 aspectos aqui perigosos na vida daquele que quer buscar uma vida espiritual. Confuso, se perdendo naquilo que realmente é ter uma vida espiritual e crescer nesse relacionamento com o seu Senhor, podem ser facilmente enganados, podem ser de alguma forma facilmente ludibriados e colocando então coisas que na verdade não vão levá-los a eles se aproximarem de Deus, mas que na verdade
vão se afastar desse relacionamento com Deus. Então, 3 aspectos nós vamos estar vendo nessa lição, que é o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Esse primeiro ponto vai falar de quem? Vai falar do legalismo. Então esse é o nosso primeiro ponto, que ele tem os versículos básicos, o 16 e o 17. Eu vou estar lendo novamente. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo. Então, logo no versículo 16, que nós iniciamos, alguém ser julgado por um crime. O que Paulo está colocando aqui tinha essa ideia de alguém seria julgado como se tivesse cometido um crime. Aquele que deixasse de participar dessas atividades, como ele está colocando aqui, de culto, né, e celebração aos dias, à lua, guardar o sábado, deixar de comer, deixar de beber, tudo isso em busca de uma santidade externa. Quanto, na verdade, esse processo, nós vamos ver no transcorrer da lição, quando eu me abstenho de algo, é porque no meu interior houve um processo e eu tenho a consciência por que eu deixo de fazer e realizar tais coisas. Como nós vamos ver, por que não beber? Por que não comer coisas? Né? O apóstolo Paulo trata disso, né? De se alimentar e trazer comida sacrificada a ídolos. Né? Por que não devo fazer tal coisa? Por que como alimento, não como outro? Cuidado com a consciência daquele que é mais fraco. Então o apóstolo Paulo ele desenvolve esse pensamento. Então ele está trazendo aqui que alguém poderia ser julgado por deixar de fazer tais coisas. Isso seria como se fosse um crime. Não está no poder dos homens não sujeitar aos ritos que o Cristo, né, nos aboliu na sua morte. Então, meu amado, homem nenhum pode te sujeitar ou sujeitar a igreja do Senhor à prática de ritos, à prática de observâncias de dias, quanto que o Cristo, que é o Senhor dessa igreja, já aboliu todas essas realidades que na verdade não são realidades, mas eram sombras, como o apóstolo Paulo coloca no versículo 17, sombras em sua morte. E é interessante nós pensarmos nessa realidade de corpo, porque o apóstolo Paulo vai falar no versículo 17 que é o corpo de Cristo. Então, se é sombra, é porque existe o que é real. E o que é real é o Cristo. Então, todas essas coisas eram sombras daquilo que realmente o era, que é o Cristo. E tudo isso na sua morte, Cristo então traz o quê? A liberdade sobre essas coisas. E o homem então não pode mais nos julgar e nos levar a esse entendimento. De livres em Cristo, não observando dias como se houvesse uma santidade em dias de descanso. Sabe, meu amado, nós estamos livres em Cristo. Então a gente não pode trazer essa realidade de guardar dias. No versículo 16, né, ele está falando sobre isso, né, de comer, de beber, causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Isso não faz mais uma realidade, porque a realidade é Cristo e aquilo que Ele operou em nossas vidas, aquilo que Ele trouxe para cada um de nós. Então no versículo 16, Paulo já começa indo diretamente, novamente, como nós temos falado, refutando os ensinos equivocados, né? O legalismo, essas práticas e observâncias da lei. Vamos lá, ver aqui na nossa revista o que nós temos aqui. O legalismo é a religião da realização humana. Defende que a espiritualidade é baseada nas obras, ou em Cristo, ou mais as obras. Então, essa ideia do legalismo é que a espiritualidade ela tem como prática e tem como base as obras, as realizações humanas, ou Cristo e mais as realizações humanas. Quanto que Paulo está dizendo
que uma vida espiritual está em Cristo. As obras, como nós sabemos, eu tenho a certeza que todos sabem, elas desde antemão foram criadas para que nós vivêssemos nelas. Mas precisamos estar em Cristo para que então pudéssemos estar realizando as boas obras, porque todas as boas obras precisam testificar e glorificar a Deus. Desde o princípio, desde onde ele nasce, porque o querer está nele, como também o efetuar está nele. Então, todas as boas obras precisam nascer em Cristo, ao nosso coração, e nós praticamos e glorificamos a Ele, e assim praticamos as boas obras. Aí está a realidade em uma vida espiritual. Não que essas boas obras vão me trazer uma vida espiritual, mas elas acabam testificando que a minha vida espiritual, ela tem aquele que é o mentor, tem aquele que é o autor dessas boas obras, que é Cristo em minha vida. Vamos continuar lendo aqui. Nesse caso, a medida da espiritualidade fica na dependência daquilo que o homem é capaz de fazer. Os verdadeiros cristãos, entretanto, são aperfeiçoados em Cristo, que lhes garantiu completa salvação, perdão e liberdade. Os verdadeiros cristãos têm isso aqui, meu amado. Completa salvação, completa, de tudo. Somos salvos em tudo, a perfeição da obra de Cristo. O perdão foi totalmente adquirido por Cristo e nós recebemos porque estamos nele, e também a liberdade. Estamos livres em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus, e precisamos ter bastante consciência dessa liberdade. E então nós vamos chegar agora ao ponto 1, né? Ao ponto 1 do tópico 1, que fala assim: as obrigações impostas. As obrigações que eram impostas àqueles homens. Os falsos mestres dos colossos queriam obrigar os crentes a viverem debaixo da lei judaica. O judaísmo, com suas regras relativas à abstinência de alimentos e à observância de certos dias, impunha um pesado fardo sobre os seus seguidores. Isso trazia, então, um pesado fardo sobre os seus seguidores. A relação ao tempo de conclusão, né, quando ele coloca aqui a realidade daquilo que nós estamos. O que é que foi feito? O que é que foi realizado? Quando ele coloca a respeito dessa lei, ele está falando da dispensação mosaica. Ele está falando daquilo que foi trazido, daquilo que foi trazido até nós, aquilo que apontava para Cristo. Então nós precisamos estar bem atentos a essa verdade. Aqui nesse primeiro parágrafo aqui, ele traz aqui Lucas 11:46. Lucas 11:46. Eu vou estar lendo aqui com os amados. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 46. Está assim: mas algum deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Jesus vê nos gestos dos fariseus gestos externos. Jesus é aquele que consegue esquadrinhar, que consegue ver onde nasce os nossos atos. Não adianta simplesmente ter uma boa ação se o nosso coração não nascer essas boas ações. O Cristo, ele vê o nascedouro, não o final da obra. O homem é aquele que vê o final da obra. Mas o Cristo é aquele que vê o nascedouro. Um exemplo: eu posso fazer algo na casa do Senhor, mas que na verdade, para os homens, pode ser uma grande obra. Mas para Deus não tem valor nenhum. Porque aquilo que eu estou fazendo não é para engrandecer e para louvar a Ele, nem reconheço que Ele é aquele que nos capacitou a fazer. Mas é simplesmente porque eu quero me engrandecer perante o homem. E Ele sabe que atitudes temos tomado que muito desagrada. Pois Ele também reconhece e vê que as orações sem boas obras tornam-se manifestações sem valor.
nós sabemos e lembramos muito bem daquele fariseu, né, que vai orar e levanta os seus olhos para os céus e diz assim: eu não sou como esse publicano. Sabe, as orações sem as boas obras, como eu coloquei aqui, elas manifestam-se sem valor, sem nada, sem nenhum tipo de cunho espiritual e, na verdade, sem nenhum valor. Quanto as obras não tiverem nascedouro de engrandecimento e louvor a Deus, de nada vai adiantar. Se a minha oração for desse tipo, uma oração que busca somente entender a resposta às minhas necessidades, ela não tem valor nenhum. Eu preciso entender que a minha oração é como eu vou manter um relacionamento com o Pai, a quem me chamou e a quem me tem como filho. Nessas palavras de Jesus, como nós lemos lá em Lucas, né, e aí você continuar lendo Lucas ali 11:46 em diante, você vai ver. Ele chega num jantar onde estão ali os fariseus. E ele, naquele jantar, ele traz palavras firmes, ele traz palavras duras e palavras de confronto. Por quê? Mesmo que ele possa ter ali, vamos dizer assim, estragado, né, o jantar, mas ele não deixou de falar para os seus anfitriões as verdades do que realmente que tem valor para Deus. E nós precisamos também ter essa consciência. Precisamos saber o que é que tem valor para Deus. O que é que tem valor? Então, deixa eu continuar aqui, vou ler o outro parágrafo que nós temos na nossa revista. Paulo disse então aos Colossenses que não podiam voltar às práticas para as quais já haviam morrido. Os cristãos não podem sacrificar a liberdade que têm em Cristo para sujeitar-se a um conjunto de regras humanas. Uma vez que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Que sentido há em deixar-se enheredar por um sistema legalista inútil? Ao escrever aos Gálatas, o apóstolo lhe disse: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Gálatas 1:5. Então, amados, vamos pensar aqui. A primeira coisa, ele fala aqui, uma vez que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei é boa. Nós não podemos deixar que, quando falamos da lei, isso possa trazer simplesmente algo pejorativo sobre ela. É que ela não continha nela a capacidade de nos justificar e nos perdoar. Mas a responsabilidade da lei, e ela cumpriu muito bem isso, foi nos levar até Cristo, porque ela nos mostra a nossa condição de pecador e dependente de alguém que pudesse remir os nossos pecados. Porque, mais que pudéssemos fazer algo, jamais teríamos a remissão dos nossos pecados. Então a lei cumpre aquilo que ela deveria cumprir, aquilo que Deus ordenou que ela cumprisse. Porque ela é boa, porque ela vem de Deus. Mas nós, homens pecadores, não tínhamos condições nenhumas de cumpri-la cabalmente. Então Cristo vem nos libertar desse jugo da lei e vem então nos trazer a graça e a misericórdia, a qual a lei tinha como responsabilidade, como um aio, como um escravo mais novo que cuidava daquele, né, do filho. Então ela indicou a Cristo, a qual nos mostrou a nossa realidade de pecador e a quem nós encontramos o nosso perdão e a graça do Pai e a nossa liberdade. Então, o fim da lei, a relação de um tempo de conclusão. Houve um tempo a qual a lei operou. Houve um tempo a qual a lei operou. Uma dispensação a qual Deus, então, de alguma forma,
interagiu, vamos usar esse termo, interagiu com o seu povo. Mas hoje houve um tempo. E ele então se conclui. O fim tem essa ideia da lei, que é a dispensação mosaica, que era justamente o quê? Tudo aquilo que Moisés havia deixado por escrito. Os 623 mandamentos que tinha, que então era a lei mosaica. Não somente os 10 mandamentos, mas os 623 mandamentos que tinham nessa lei. E ele coloca aqui que a lei, o fim da lei é Cristo, ungido. Ungido. Aquele que recebeu do Pai a direção, vamos dizer assim, para trazer a nós a graça salvífica, o ungido de Deus. E ele coloca para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. As nossas obras jamais nos justificariam, porque com a lei seríamos condenados, mas em Cristo somos absolvidos de todo pecado. E isso ele fala para aquele que crê, aquele que confia especialmente o seu bem-estar a Cristo, aquele que confia plenamente a sua vida a Cristo, em todas as áreas. Agora e o seu porvir. Confia plenamente em Cristo e entrega tudo a Ele. Então o apóstolo Paulo escreve também aos Gálatas. E ele escrevendo aos Gálatas, ele fala: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então a primeira coisa aqui que ele coloca, o jugo da lei mosaica, para a liberdade da lei mosaica foi que Cristo, ungido, vos libertou. O poder da condenação advinha da lei de Moisés. Como nós temos falado aqui, a lei apontava o nosso pecado e com isso, sem condições de remir os nossos pecados, ela nos trazia a condenação. Então voltar ao legalismo é voltar a estar condenado, é voltar a estar escravo. Quanto que em Cristo tu és livre e não mais condenado, mas agora debaixo da graça e do amor do Pai, não mais debaixo da ira e da condenação. E ele continua nos trazendo aqui: permanecei, pois, firmes e não vos submeteis. Não se sujeite a isso novamente. Não volte a essas práticas. O que Paulo está falando isso aqui aos Gálatas é isso. Não volte a essas práticas. Não volte a viver essa realidade. Essa realidade de condenado. De novo, a jugo de escravidão. O espírito de escravidão em contraste à filiação. O apóstolo Paulo escreve aqui: de novo, a jugo de escravidão. Então aqui ele está trazendo um contraste entre a obra que Cristo nos fez e agora somos adotados em Deus através daquilo que ele realizou, a estarmos escravos da lei e condenados. Não volte a isso. É isso que Paulo estava falando àquele povo, e é importante nós falarmos para a igreja hoje. O Cristo nos basta. E eu não posso voltar novamente a essa lei que me condenava. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, essa lei é boa. Não por isso eu posso viver e transgredir todas as coisas. Agora, pelo amor de Deus em nossas vidas e a liberdade que Ele nos deu, eu me sinto constrangido a viver uma vida em santidade, que eu engrandeça e que louve o nome dEle. Eu vou continuar aqui no último parágrafo do ponto 1. E a expressão ninguém vos julgue significa que o cristão de Colossenses não devia incomodar-se com a acusação por comer certos alimentos proibidos aos judeus, nem por guardar os dias das suas festas. Como nós falamos aqui, e falamos toda essa realidade das palavras que Paulo escreve em Gálatas 5:1, eu quero pensar alguma coisa sobre isso. Somos filhos da mulher livre e não da mulher escrava. Nós somos, então, descendentes da promessa e não daquele que foi o jeitinho dado pela mulher e pelo homem, Nós somos não filhos de, vamos dizer assim, de Agar, que era então
a mulher, né, a escrava, mas sim de Sara, a mulher livre, a qual era a promessa que dela viria, junto com Abraão, o descendente. Então, meu amado, nós somos filhos da mulher livre, porque Agar representa a lei, e Sara nos vem nos trazer a realidade da promessa, a promessa do filho. Esta questão está relacionada o que é permitido diante de Deus, o que é necessário para a salvação e o que é que não podemos omitir diante de Deus. Quando nós entendemos e compreendemos bem essa realidade de escravidão e ser livres agora em Cristo Jesus, é necessário nós entendermos que o que é necessário para a salvação é crer no sacrifício de Cristo. O que é que podemos omitir? O que é que nós não podemos fazer? O que é que realmente agora, como nova criatura, nós abrimos mão? Agora aquele pecado e aquilo que outrora nos dominava já não nos domina mais. Porque agora eu não vivo mais conforme o desejo da carne. Mas agora eu vivo como um homem espiritual transformado pela graça redentora de Cristo. E aqui também eu queria que nós pensássemos assim: isenção das cerimônias da lei. Não há mais a necessidade das cerimônias, dos dias, de guardar as festas. Essas cerimônias, todas elas foram abolidas no sacrifício de Cristo. Somos livres nele, para vivermos conforme a vontade soberana do nosso Deus. Na letra A da nossa lição está assim escrito: proibição de comida e bebida. O nosso autor aqui da revista, ele colocou, né, o versículo 14 de Romanos, versículo 17, que fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Os alimentos são de muito pouco valor para serem causas de empecilhos para o crescimento do Evangelho. Como nós vimos aqui a respeito, né, a nossa superintendente leu lá em Marcos, né, 7, e o Senhor ensinando aos seus discípulos e mostrando o valor dos alimentos. Porque, na verdade, não é aquilo que vem do externo, mas aquilo que está no interior dos homens. Então o alimento, ele tem a sua realidade para todos nós, que é nos fortalecer fisicamente, é nos dar graça, é realmente nos trazer vida, é realmente nos trazer aquilo que precisamos, vigor físico, mas de maneira nenhuma a prática e a observância de certas coisas podem nos trazer uma realidade de vida espiritual, por comer uma coisa, deixar de comer outra, assim ou assado. Então, isso é maturidade cristã. Porque nós vamos continuar pensando, e Paulo fala assim: por causa do amor, podemos nos abster de alimentos, sem trazer desonra ao nome de Deus, sem escandalizar a consciência dos piedosos, mais fracos, sem trazer perturbações à igreja. Isso é bom nós pararmos e pensarmos um pouco. Porque também, meu amado, nós precisamos, e Paulo escreve isso em uma das outras suas cartas, a realidade da consciência do outro, do mais fraco, daquele que lhe vê comendo ou bebendo, fazendo coisas que naturalmente não produzem uma espiritualidade, mas podem fazer na vida desses trazer um escândalo, trazer então a esses uma consciência, ofender a consciência do outro por essas atitudes. Então, por amor a Deus e engrandecimento ao nome dele, nós podemos sim também nos abster. Mas o que eu quero aqui colocar, que me abster disso, para que eu me mostre espiritual, é que é o problema. Mas eu me abstenho não para me mostrar que sou espiritual, mas por que eu faço isso? Pela consciência do outro, pelo não escandalizar, por não trazer realidade de peso para a igreja. Então, por amor a Deus, eu não quero trazer e não vou procurar viver e permitir que escândalos venham até mim. Então, isso foi a letra A. Agora a letra B, a observância de certos dias. As celebrações anuais dos judeus
são a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Isso nós vamos ver lá em Levítico 23. Se você quiser, leia ali Levítico 23. Sacrifícios eram oferecidos no primeiro dia do mês ou na lua nova. Está lá em confirmação isso em Números 28, do 11 ao 14. Paulo cita também os sábados, outro dia santo da antiga aliança, do qual não se exige a observância dos cristãos. Sobre isso podemos encontrar as seguintes evidências nas Escrituras. E aí então, o nosso autor aqui, ele colocou 10 evidências. 10 evidências que podemos encontrar que não se precisa guardar o dia do sábado. Vamos ver aqui. A primeira dela, ele coloca assim: o sábado era um sinal da antiga aliança. Isso ele colocou Êxodo 31, Neemias 9, Ezequiel 20. Portanto, aos cristãos não se exige que cumpram os sinais do antigo pacto. Isso está lá em Hebreus 8:13. Se você quer realmente confirmar essa realidade, leia Hebreus 8:13. O homem, hoje, o cristão não precisa guardar dias para confirmar tais coisas, porque isso está ligado ao antigo pacto, à antiga aliança. A segunda dela, o Novo Testamento, em nenhum lugar, recomenda que o cristão guarde o sábado. Em nenhum lugar, no Novo Testamento nós vamos encontrar isso. Os cultos na igreja primitiva eram realizados no domingo, o primeiro dia da semana. Eram realizados. Mas aqui também ele não está falando que se deva guardar o domingo como um dia santo, não. Todos os dias são para glorificar e exaltar o Senhor. Todos os dias são para exaltar e glorificar o Senhor. Os primeiros dias passaram a ser culto, os domingos, porque então era um dia que foi dado então pelo imperador da época como um feriado. Então esses dias, já que estavam como se fosse um feriado, estavam em casa, estavam nos seus lares, passaram então a cultuar e adorar o Senhor nesse dia, no dia de domingo. Por isso então a igreja hoje continua, porque domingo muitos não trabalham, poucos até trabalharam os dias de domingo. Então é um dia que esse povo tirou para adorar e glorificar o Senhor. Mas que esse dia não é santo. Todos os dias pertencem, glorificam e exaltam ao nosso Deus. A quarta evidência. Não há nenhum sinal no Antigo Testamento de que Deus esperava que as nações gentias observassem o sábado, nem que foram condenadas por não fazê-lo. Não se encontram esse tipo de condenação no Antigo Testamento. Não há evidências de que se guardava o sábado antes de Moisés, nem há qualquer mandamento para o sábado anterior à lei dada ao povo de Israel no Monte Sinai. Nem antes e nem depois, meus amados. O Concílio de Jerusalém não impôs a guarda do sábado aos crentes gentios. Isso você pode ver lá em Atos 15, o 28 e 29. Qual é a decisão lá do Concílio de Jerusalém? Em momento nenhum se fala na obrigatoriedade de se guardar o sábado. Paulo, nas epístolas que escreveu, preveniu aos gentios acerca de diversos pecados, mas nunca acerca da quebra de mandamento do sábado. Isso não tem como ensino. Paulo censurou aos Gálatas por pensarem que Deus esperava que eles observassem dias especiais, incluindo o sábado. Isso está lá em Gálatas 4, 10 e 11. Então, meu amado, Paulo é um ensino assim, por que vocês vão guardar isso? Deus não espera isso de vocês. Paulo ensinou que guardar o sábado era uma questão de liberdade cristã. Liberdade cristã. Se você quer guardar o sábado ou não. E aí ele colocou aqui Romanos 14, 5. E aí eu vou estar lendo aqui Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Está vendo, meu amado? A liberdade cristã. Não que isso seja obrigatoriedade. Os pais da igreja primitiva de Inácio e Agostinho ensinaram que o sábado do Antigo Testamento foi abolido e que o primeiro dia da semana, domingo,
era o dia em que os cristãos deveriam encontrar-se para prestar culto a Deus. Isso contraria o argumento de que o culto dominical somente foi instituído no quarto século. Tá bom, amados? Então aqui, o nosso autor, ele colocou essas 10 evidências aqui, nas Escrituras, que mostram que o cristão de hoje não há necessidade dele de guardar o dia de sábado. Então, nós chegamos ao ponto 2 do primeiro tópico, que fala assim: a sombra deu lugar à realidade. As leis sobre os alimentos proibidos, celebrações, sacrifícios e guarda do sábado, eram apenas sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Uma sombra não faz a realidade é que faz a sombra. Jesus Cristo é a realidade para a qual sombra apenas aponta. Cristo realizou uma vez por todas aquilo que a religião judaica prefigurava. Não há sentido em continuar com a sombra, uma vez que a realidade já é presente. O certo é que a salvação e a verdadeira espiritualidade não depende de guardarmos regras, o que seria semelhante a obras, e sim em termos confiança no sacrifício de Cristo e com os mantermos relacionamento íntimos. Então, termos confiança no sacrifício que Ele realizou e mantermos um relacionamento íntimo com Ele. E aqui então, nas minhas palavras, Colossenses 2,17, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele pensa: aquele que é adepto em sombras, age como que julga a aparência. Porque no 17 ele fala assim: o corpo é de Cristo e não é mais sombra. Então aquele que continua vivendo em sombras, ou essa realidade, ele não enxerga o Cristo como realidade, aquele que vem em carne. Aí está o problema, meu amado. A deidade de Cristo continua com essa visão que somente é aquilo que seria sombra, e ele veio em carne, pois esse homem já se acha pessoalmente diante de seus olhos. Ele está vivendo uma sombra e ele não consegue enxergar aquilo que está à sua frente, aquilo que está aos seus olhos, que é o Cristo, aquele que é capaz de verdadeiramente nos libertar, e somente Ele. Tudo que aos seus olhos, tudo que a cerimônia simbolizava, estava diante de seus olhos. Quanto aos nossos sacramentos, não são sombras, mas símbolos da presença de Cristo. E aí então, meu amado, alguém pode nos refutar assim: mas as ordenanças que vocês obedecem, os cristãos hoje? Nós precisamos entender que o que nós fazemos não é que nós esperamos o Cristo. O que nós fazemos com as nossas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, já é símbolo daquilo que Cristo fez por nós. Então não é sombra, então não é espera, não é expectativa daquilo que está por vir, mas nós glorificamos e simbolizamos aquilo que já é agora, aquilo que já aconteceu, o Cristo, porque trazemos à memória o sacrifício dele que nos trouxe a paz, e nós também então simbolizamos o batismo que foi primeiro nele. Que essa lição possa ter falado profundamente aos vossos corações, e a respeito do legalismo, não viver nele, mas viver agora livre em Cristo Jesus. Eu, para terminar, vou estar lendo Colossenses para hoje. Será que você tem a tendência de ser legalista na prática da sua fé? Será que a sua atitude é a de legalista, que ao considerar as sombras da lei, se esquece do Cristo que a lei prefigurava? Viver a lei e esquece que a lei apontava para Cristo, e ele já chegou. Será que você já está vivendo ele? Que Deus abençoe, que Deus realmente esclareça as vossas vidas, que Deus vos leve a sempre a viver uma vida que engrandeça e exalte o nome dele. Amém, amados? Eu vou estar chamando então, passando a oportunidade para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as suas últimas considerações, vai estar orando com o povo. Que Deus os abençoe. Que assim seja a graça do Pai sobre as vossas vidas. Amém, Ana? Amém, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando os irmãos, trazendo as verdades que possam ajudá-lo a fugir dos ensinos errados, os falsos ensinos que tem por aí. Né? Que realmente essa lição venha ajudar nisso também, venha trazer isso para cada um de vocês. Eu queria falar sobre algumas coisinhas que aconteceu essa semana. Nós voltamos ao templo,
adorando ali com nossos irmãos, foi muito bom, com todos os cuidados da separação, né? De 1 metro de cada irmão, distância, de 1 metro com o outro, né? E nós também ali com o nosso medidor de temperatura, com álcool em gel, mas foi um culto muito gostoso, muito bom. E eu convido a você que ainda não teve oportunidade de retornar, ou que não está em nenhum lugar, que está próximo de nós, a estar ali nos visitando, para nós juntos estarmos adorando o Senhor, louvando ao nosso Deus, pois Ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor. Gostaria também de você que não assinou o canal ainda, que conhece alguém que está nos acompanhando, se quiser se inscrever, fala lá com uma pessoa que você tenha contato, convívio, que ela se inscreva lá no nosso canal. Vai lá, naquele sininho ali, escrito assim, inscreva-se. Você aperta ali, é somente isso, e você já está inscrito, que vai participar, mais alguém, né? Acrescentar mais para a obra do Senhor. Gostaria também de agradecer as pessoas que têm contribuído com o Catiri Solidário. Tem sido assim maravilhoso, abençoador, confortante para nós, poder ajudar o próximo, poder estar ali ajudando, falando de Cristo e levando o necessário para aquelas pessoas. Tem sido muito bom, muito obrigada. Que Deus venha dar em dobro para cada um de vocês. Nós vamos estar terminando agora com a nossa última oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, porque nosso coração se encontra alegre, regozijante, depois dessa palavra, desse ensinamento, Pai, muito bom. Nós viemos assim, Pai, estar cheios de Ti, para assim também compartilhar dessa palavra para o outro, poder trazer mais e mais para a Tua presença, através desses estudos maravilhosos que Tu tem dado, Senhor, ao Teu servo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo. Mas nesse momento eu quero Te agradecer por essas pessoas que têm contribuído, que têm participado, que têm estado conosco, caminhado conosco lado a lado. Senhor, seja com cada um deles, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, confortando os corações nesta hora, trazendo refrigério para a sua alma, capacitando cada um deles, Pai, renovando as suas forças para o dia da manhã, para mais tarde, Senhor, estar juntamente no trabalho, nos estudos da noite, para estar acompanhando, e assim, Senhor, eles crescendo, Senhor, em conhecimento, em sabedoria da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a Tua presença nas nossas vidas. Por isso nós temos o coração grato, e reconhecemos isso. Que Tu és o soberano Deus, o Deus da nossa vida, das nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço, entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém.